Primeiro versículo da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo também 1. Gênesis, capítulo 1. Os irmãos certamente sabem decorados esse versículo. Vamos lá no 3 comigo? 1, 2, 3. Acho que eu peguei os irmãos desprevenidos, né? Vamos de novo. 1, 2, 3. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, dirigimos a oração ao Senhor, pedindo que o Senhor continue falando conosco neste culto, porque certamente o Senhor já tem falado a corações aqui nessa noite através da sua poderosa palavra, através de hino e testemunho, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos falar com os irmãos a respeito de um tema que nós temos vivido nas nossas vidas, nas famílias, que é a generosidade. Qual é o tema? Generosidade. Existe um ser que ele, não podemos dizer que ele é generoso, porque ele é a própria generosidade, é Deus. Deus, na sua generosidade, que não podemos dizer que é extrema, porque o modelo de generosidade é Deus. Ele, quando fez o homem, pelo seu grande amor, pela sua própria iniciativa, Ele fez os céus e a terra, e fez também o homem, e colocou na terra que Ele havia feito, e juntamente com Ele fez um ambiente para que o homem pudesse viver. Ele deu um ambiente para o homem, Ele fez o jardim, e a Bíblia diz que naquela época não chovia, porque um orvalho cobria sobre toda a terra. Naquela época não havia ervas, não havia ervas daninhas, praga, pernilongo, todas essas coisas que prejudicam o homem, vetores de doença, não existia naquela época. Deus promoveu na sua generosidade tudo isso ao homem. Quando Ele fez o homem, Ele juntou do elemento terreno e do elemento divino e fez o homem. Ele fez da terra, do pó da terra, e soprou sobre ele a generosidade de Deus de dar do seu espírito a uma criatura que Ele havia feito. Deus não deu do seu espírito para a vaca, não deu do seu espírito para nenhum animal, nenhum peixe, nenhuma ave, nenhum réptil. Ele deu o seu espírito ao único ser, a primícia das suas criaturas, que é o homem. Deus é generoso. O que é generosidade? Para nós entendermos a mensagem nesta noite, é necessário compreender o que significa generosidade. A generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Alguém que se sacrifica pelo bem de outrem. A palavra do Senhor diz que o marido, o esposo, deve ser extremamente generoso com a sua esposa, que ele tem que ser capaz de dar a vida por ela, sacrificar por alguém. Não somente isso, um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. O Filho de Deus é generoso. Ele deu a sua vida para salvar a humanidade, para buscar a humanidade. Então Deus é a própria generosidade. O contrário de generosidade, grave bem, é avareza, miséria, mesquinhez, ganância e egoísmo. Isso é o oposto de generosidade. E a generosidade, ela é sinal de abundância, porque quem é generoso, porque está sobrando. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque quem dá está sobrando para dar. A Bíblia diz que o Filho de Deus, o cristão, ele não desvia daquele que quer pedir emprestado. Ele não empresta, ele doa, porque ele tem medida, recalcada, sacudida e transbordante na sua vida, porque Deus é quem promete estas coisas. Dito isto, eu quero fazer um desafio a você que está aqui nesta noite. O desafio é o seguinte:
Aqueles que quiserem, se coloquem de pé quando eu terminar de falar esse desafio. Quem aqui tem coragem de abandonar o Deus que você serve? Tem coragem de renunciar o Deus que você serve? Abrir mão de uma vez por todas o Deus que você serve? Só um louco poderia assumir esse desafio e dizer sim, de abandonar a Deus, porque cada um que está aqui reconhece a generosidade de Deus, entregando a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que existem, para a nossa mensagem desta noite, dois deuses. Um é o Deus que nós servimos, que ninguém aqui teve a coragem de renunciar. O outro, que eu chamo o segundo coração do homem. Tem o primeiro coração, carne, física, e o segundo coração do homem, que alguns guardam perto do coração mesmo, que é isso daqui. Isso daqui é chamado de Deus, e o nome dele é Mamon. É uma palavra de outro idioma que significa riquezas. Jesus disse assim que é impossível uma pessoa servir, Claudinei, a Deus que ninguém teve coragem de anunciar, e a Ele. Ou o homem serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou serve a Mamon. Não tem como servir um pouquinho a este e um pouquinho ao Deus que criou os céus e a terra. A pergunta que eu faço é: qual dos dois deuses nós estamos servindo? Pastor, como eu faço para saber qual dos dois deuses estou servindo? Vou falar nesta noite. Enquanto eu falo, você faça a sua reflexão. Vou segurar aqui para esse Deus não correr, que ele costuma voar muito, né? E você faça a reflexão para saber qual dos dois deuses você serve. Como nós sabemos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso ou a Mamon, as riquezas? É a maneira como nós tratamos o dinheiro. A maneira como nós tratamos o dinheiro e o reino dele. A forma como eu uso esse dinheiro para o meu benefício e para o benefício do reino de Deus. Como, irmão Rony, eu posso definir isso? A palavra do Senhor declara que aonde o homem colocar o seu tesouro, aí também ele estará com o seu coração. Por isso que eu chamo de segundo coração. E a Bíblia é muito clara, que quando nós começamos a falar de riquezas, principalmente quando é para investimento no reino de Deus, irmã Raquel, muitas pessoas travam em si mesmo. Muitas pessoas levantam argumentos para mostrar que ele está certo. A principal forma que alguém se vê interessado no reino é através de algo que na Bíblia é chamado de dízimos e ofertas. Aí nós perguntamos, eu já fiz esse teste várias vezes na internet. Eu comento sobre evangelismo, publico um artigo sobre evangelismo, não tem nenhum comentário. Eu publico um artigo sobre arrebatamento, também não tem nenhum comentário. Publico um artigo sobre reavivamento, batismo no Espírito Santo, também não tem um comentário. Mas quando eu faço um artigo
sobre dízimos, os comentários são muitos, e na maioria deles é não, 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 não. Aí eu pergunto, por quê? É porque mexe com o coração, mexe com Deus. Ninguém aqui quis abandonar Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, abandone Deus, eu morra, você fala assim, eu vou morrer, eu morro por causa do meu Deus. Por causa de Deus nós vivemos, e por causa de Deus também nós morremos. Paulo sintetiza isso. Por causa desse Deus nós vivemos, e por causa desse Deus também nós morremos. Você quer ver? Esse anel é feito de ouro, por causa de um anel de ouro que é feito de pedra, que não é nem do homem, foi Deus quem fez. O homem mata o seu semelhante. Por causa de uma pedra de diamante, milhares de pessoas podem se matar umas às outras para ter aquilo lá, uma pedra. Abre mão de, ele assassina o seu próximo por causa de uma pedra. Amor a riqueza, mata por causa do seu Deus. É por isso que promove tanta polêmica, é por isso que promove tanta argumentos contrários, porque é um Deus, e não é fácil a pessoa abandonar Deus, porque existe tantos crentes que não dizimam na casa de Deus. Por que aprendemos e não conseguimos colocar em prática? Porque é um Deus. Não é fácil abandonar Ele. Nós olhamos na palavra de Deus que havia dízimo no Antigo Testamento, e tinha um objetivo. Abra bem os seus ouvidos. O objetivo era sustentação e manutenção do serviço religioso na área do templo, incluindo o grupo de pessoas que viviam exclusivamente para o serviço relativo ao templo. Tinha pessoas que trabalhavam no templo, e elas não trabalhavam, elas não tinham terra, a porção delas era Deus, eram os descendentes de Arão, era a tribo de Levi. Desde aquela época já havia pessoas sustentadas, para trabalhar exclusivamente no reino, na obra de Deus na terra. Na Bíblia diz, Levítico capítulo 3 versículo 11, diz assim, disse-lhe mais o Senhor, separei para mim os levitas em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Observe bem que a tribo de Levi substituiu os filhos mais velhos de todas as outras 11 tribos, que eram 12. Portanto, os levitas são meus, em troca de todos os primogênitos, desde o dia em que matei os filhos mais velhos das famílias do Egito. Separei para mim os primeiros filhos a nascer aos casais israelitas, assim como também aos próprios animais. São meus, eu sou o Senhor. Haviam 12 tribos, uma tribo ele separou para ele, mas essa tribo só veio porque lá no Egito Deus poupou os primogênitos, tanto dos animais como das pessoas. Então era dele. Abra bem os seus ouvidos. No dízimo, irmãos, quando você traz o dízimo à casa do Senhor, você está alimentando a si mesmo. Você não está alimentando o pastor, você não está alimentando, você está alimentando a si mesmo. Quando o povo de Israel trazia o dízimo à igreja, ao templo, ele estava dizendo, estou alimentando o meu filho mais velho, que está na minha casa, que foi poupado por Deus. Portanto, todas as vezes que alguém traz o dízimo ao templo, ele está alimentando a si mesmo. É um membro da sua família. Quem aqui abriria mão do seu filho mais velho e traria para a igreja para trabalhar aqui? Levanta a mão aí. A partir de hoje o meu filho vai lá para a igreja e vai trabalhar lá. Ao invés disso, foi separada essa tribo.
Glória a Deus. A Bíblia declara que existe 3 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Coloca aqui por favor, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Observe bem o que diz capítulo 3, versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, vírgula, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz na versão que eu estou lendo. É o único local na Bíblia que Deus manda, ordena, admite que tem que fazer prova dele. Havia 3 dízimos, por isso que o termo é dízimos, está no plural. Trazei todos os dízimos. Naquela época o dízimo ou era trimestral, semestral ou anual, de acordo com a colheita. Havia o dízimo social, 10% de tudo o que produziam, a fim de sustentar a tribo de Levi, que não produziam nada para se alimentarem. Havia o dízimo cerimonial, para o sacrifício. A pessoa trazia o animal para a casa do Senhor, para o templo, e eles comiam juntos, irmãos. O quarto direito ali pegava um quarto, o peito, passava para o sacerdote, e reunia a família e comia junto, na casa de Deus. Mais ou menos igual as campanhas que nós fazemos aqui, quando nós fazemos congressos. Alguém dá uma vaca, o outro dá no que, e nós juntamos e comemos, mais ou menos assim, daquela forma. Era comunhão. E havia o dízimo filantrópico. A cada 2 anos, a pessoa pegava o dízimo, em vez de levar para o templo, ele deixava na cidade, para os órfãos, viúvas e estrangeiros, e lá ficar. Por isso que o termo é: trazei todos os dízimos. Observe bem, o 10%, irmãos, era um resultado das bênçãos que Deus já havia dado. Observe o verbo trazei, isto é, Deus já tinha dado para eles. Deus já tinha dado a chuva, Deus já tinha dado a água, Deus já tinha dado a luz, o sol, para que as sementes produzissem. Ele falou: depois que vocês produzirem, eu vou abençoar vocês. Vocês devolvam 10%. Vocês devolvam essa quantidade para a manutenção do templo e das pessoas que ali trabalham. Por isso que ele diz: trazei. Deus, irmão, nunca vai pedir alguma coisa sua se antes ele não te der primeiro. Vale glória a Deus? Deus te dá esses R$100 e fala assim: você pode me devolver 10? Você devolveria? Você não tem nada. Ele te deu 100. Aí falou assim: hein, você pode me dar R$10? Aí você fala assim: eu não. Isto é o contrário de generosidade. Deus sempre dá primeiro. Deus fez a terra e colocou o homem lá e não exigiu nada dele, a não ser conversar com ele. Mesmo quando o homem pecou, irmão Nicodemos, quando o homem pecou, Deus podia falar assim: vou tirar tudo do homem. Não. Ele continuou a terra produzindo, o sol continuou brilhando, a chuva continuou caindo sobre a terra, o orvalho caindo sobre a terra. A generosidade de Deus. Quando as pessoas fazem coisas ruins conosco, irmão Rafael, a nossa vontade, se dermos alguma coisa, é tirar. Se nós demos um carro para ele, eu vou pegar de volta. Não é assim que fazemos com nossos filhos? Quando ele fala, nós pegamos, em vez de acrescentar, nós pegamos o que ele. Deus é o contrário. Deus continua abençoando, não tirando aquilo que ele já deu, porque Deus não é menino que dá e começa a pegar de volta. Aleluia. Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Deus nos deu o seu Filho, mesmo nós não merecendo nada. Glória a Deus. E aqui, algo muito interessante de Deus, irmãos, que Ele permite, irmã,
Claudionora? O homem fazer o que quiser na terra, algo que não é dele, não é do homem, foi Deus quem fez. O homem não consegue produzir o que Deus faz. O homem não consegue fazer uma semente nascer, e Deus faz a semente nascer para produzir, para o homem se alimentar. E os homens ainda viram para ele e falam assim: eu não acredito que exista Deus. Mas eu estou falando para convertidos nesta noite, aleluia, amém? Amém? Esse assunto aqui só é para novos convertidos, só para convertidos, aleluia. Então havia o dízimo no Antigo Testamento, mas alguns dizem, irmãos, que o dízimo no Antigo Testamento é da lei, e não serve mais para nada, né? Já foi embora, já acabou. Então, se é da lei, se o dízimo é da lei, nós rasgamos e jogamos fora. Rasgamos essa página da Bíblia e jogamos fora. Mas o que eu quero falar nesta noite vai muito mais além disto. Vai muito mais além disto. O Novo Testamento não fala que a pessoa deve dar dízimo, irmãos. Não. Só tem um versículo que Jesus fala a respeito, quando faz da hipocrisia dos fariseus que davam dízimo de tudo, mas esquecia da misericórdia. Ele fala que não deve esquecer nem nenhuma nem de outra. A Bíblia no Novo Testamento, na graça, ela tem um princípio chamado princípio da generosidade. Vocês lembram o que é generosidade? Eu vou ler de novo. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Aquele que tem abundância para dar. Veja só. Não há, abra bem os ouvidos, diga não, só ouça. No Novo Testamento não há necessidade de dar dízimo. Como, irmão Rony? Isto mesmo. No Novo Testamento não há necessidade de dar dízimo. Vou explicar o porquê. O princípio do dízimo vinha da lei. Que o que rege a graça é o amor, e não as ordenanças. Se não, vejamos. Nós hoje vivemos num reino chamado Reino de Deus. E no Reino de Deus é mais ou menos assim: tudo pertence ao rei. A terra, os súditos, os filhos do súdito. A única coisa que o rei não tem poder para mandar é a esposa ou o esposo do súdito. Mas se ele disser assim: Sidney, a partir de amanhã você e sua família vão trabalhar no palácio, é uma honra. Todo mundo gostaria de trabalhar no palácio do rei. A monarquia é assim, tudo pertence ao rei. Os súditos trabalham na terra do rei, produzem o que o rei permite ser produzido. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 24:1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Você, o seu carro, a sua casa, a sua gráfica, o seu sopro de vida, o que você come, o dinheiro que você tem no banco, aquele dinheiro que você tem reservado para fazer a viagem no final do ano, aquela poupança, o dinheiro em tudo quanto é lugar, é de Deus. Pertence a Deus. Toda a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. É aqui que nós precisamos compreender. Deus foi generoso conosco ao nos dar tudo isso. Deu a força para você levantar de manhã, para você ir trabalhar, para você não ter doença, para você não ter problema na sua cabeça, pensar, aprender a fazer cálculos, respirar de dia, de noite, quando você está dormindo, o coração continua batendo e o pulmão continua respirando sem ter força nenhuma sua. Isso é generosidade de Deus, do rei para com seus súditos.
E Deus tem prazer em fazer isto. Tu acha que Deus fica triste? Deus tem prazer em abençoar a terra. Aleluia. Generosidade pura. Eis que os céus e os céus, os céus e o céu dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Deuteronômio 10, 14. É tudo, irmão. A palavra tudo significa tudo. Os homens não tinham nada. Os homens não tinham nada. Aí Deus faz o seguinte. Aí eu pergunto para os irmãos: como pode alguém dar 10% de nada se ele não tem nada? Como, irmã gráfica, irmã Raquel? Como alguém pode dar 10% se ele não tem nada? Aí Deus fala assim: me devolva 10%. Mas Senhor, eu não tenho nada. Aí o homem fala assim: é meu. Esse carro é meu. Ah, é? Essa casa lindona, mais bonita da minha rua, é minha. Ah, é? Esse corpo bonitinho que eu tenho, ah, papai, é meu. É, sério? Tu porventura produziu alguma célula no ventre da sua mãe? Se sustentou durante 9 meses no meio da água, no ventre da sua mãe? Uma pessoa hoje falou para mim assim: o que eu consigo é pelo meu braço. Eu falei: mas quem te deu o braço? Deus não me ajudou, é minha força. Quem te deu a força? Ingrato. E o que Deus fez? E Deus quis dar isso aos homens. Os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu-lhes aos filhos de Adão. Ah, glória a Deus. Salmo 115 diz: Ele colocou nós como mordomo para cuidar da terra. Aleluia. Mas o homem, por usa capião é quando a pessoa entra numa terra e o dono da terra, chama terras devolutas, né, terra perdidas, não reclama. Aí tem um período, por exemplo, tem uma data que está abandonada ali. Aí alguém entra lá e fica lá por um período X lá, um período permitido lá. E aí ele entra na justiça e fala assim: eu estou aqui há 15 anos, 20 anos, de acordo com o que o Código Civil mostra. E aí ele ganha a terra por usa capião. O homem vem para a terra, irmão Otávio, e acha que é dono da terra por usa capião, por estar aqui há muito tempo e não quer saber de Deus. Eu até criei uma parábola, que é mais ou menos assim: um fazendeiro, dono de uma terra, uma fazenda, irmão Rafael. Aí ele chama uma pessoa e fala assim: o homem não tem nada. Fala assim: você vai ser o cuidador da minha fazenda. Aí coloca lá: você pode comer do boi, você pode comer daquela ovelha, pode matar aquele animal, à vontade. Todo ano, no final do ano, o fazendeiro chega lá e fala assim: hein, tem como matar uma ovelhinha para me levar para a cidade para me comer assada, eu e a minha esposa? Aí ele falou assim: com prazer, patrão, com prazer, patrão. Aí vai lá e faz aquele guisado, pata, prepara a assa e o patrão leva. No outro ano de novo, 5 anos de novo. Um dia o fazendeiro chega lá na fazenda e ele não está lá, irmão Joel. Aí ele entra lá, pega uma ovelha, mata a ovelha, assa a bichinha e deixa um recado lá na porteira: ó, matei uma ovelhinha, estou levando tal. Quando ele chega, ele fala assim: desgramento. Aí ele vai na justiça e abre um processo contra o patrão por invasão de propriedade. Ah, sério? Ele não tinha nada. É isso que o homem faz com Deus na terra. É isso, irmão André, que o homem faz quando ele fala assim: isso aqui é meu, eu não vou dar na obra. O princípio da generosidade no Novo Testamento diz que eu não dou 10%. Não tem quantidade para me dar. Eu tenho que dar tudo o que é meu, porque tudo é de Deus. Há pessoas
irmãos, que conta até os centavos na hora de dizimar. É 0,35 centavos, não. Isso era na lei. No Novo Testamento é a generosidade. Você doa para o reino, você abre mão para o reino. Você é de Deus, as suas propriedades são de Deus, as suas riquezas são de Deus. Irmão Rony, como é difícil eu abandonar isso. É porque Deus, eu tenho certeza que os comentários dessa pregação vai ser contra mim, porque eu estou falando de um Deus, e quando nós falamos contra um Deus, as pessoas matam por causa dele, perde a comunhão por causa dele, vão a caminhos que não iriam outrora por causa dele. Por isso que no Novo Testamento nós doamos tudo, irmãos. Não é somente 10%. Não. Você abre mão para o reino. Eu sempre digo para alguém, quando eu começo a conversar sobre isso e a pessoa me questiona, eu digo assim: vamos fazer um teste. Eu falo assim: você devolve algum dinheiro para a igreja? Ele falou: não, as ofertas. Eu não sou dizimista, porque o dízimo é da lei. Eu falei: então vamos lá. Então qual o seu princípio? Ele falou: o princípio da generosidade. Eu falei: opa, então vamos lá. Faça o cálculo durante o mês de todas as suas ofertas, todas elas, e veja se chega a 10%. Ah, não chega. Que generosidade é essa, meu irmão? A sua generosidade nem ultrapassa o que está na lei do Antigo Testamento. E você diz que o seu princípio é generosidade? Eu estava conversando com o irmão uma certa vez, e ele falou assim: eu não dou dízimo na igreja porque o dízimo é da lei. Aí eu falei para ele: então vamos lá. Quando passa a salva da oferta, você é generoso, né? Você tira aquela nota de R$100 e coloca na salva, certo? Aí ele balançou a cabeça assim. Aí a esposa do lado falou: mentira. Ele pega a menor nota e coloca na salva. Ainda bem que a esposa estava bem pertinho para falar. Aí falou: ah, irmão. Aí eu falei assim: a sua generosidade é muito grande, né, irmão? Ó o que você é. Ó, mesquinho, avarento, ávaro. Devia ser chamado Álvaro, né? Ávaro, avarento. Já estou concluindo. No Novo Testamento acontece o princípio da generosidade. A contribuição não fica restrita a 10%. Não se prenda a isso. Isso aqui era na lei. A pessoa que contribui no reino apenas com 10%, irmãos, ele está na lei, está preso à lei. Se você observar, você contribui muito mais com isso. Você traz o 10%, você contribui para a campanha. Quem é que já contribuiu para alguma campanha? Você contribui para a missão, você contribui para a festa, você contribui para o congresso. Esse dia eu fiz uma questão de apontar no lápis e chegou 22% da minha renda. Varia, né? E é o mesmo que acontece com você. Você contribui, alguém chega assim, precisa de uma cesta básica. Aí os irmãos dão arroz ou tal, não sei, ajunta e ajuda o irmão. É o dízimo filantrópico. Porque o seu coração é regido pelo amor. Não é por ordenanças, você deve. Não, irmãos. A pessoa que contribui no reino dizendo porque deve, é melhor parar de contribuir. Ele tem que contribuir por seu coração, por amar o reino. Geralmente, abra bem os ouvidos, quem critica o dízimo não contribui. Quem completa? Com nada. Geralmente, quem critica o dízimo não contribui com nada. Há pessoas que não pagam nem o cálice da ceia. Ao chegar à igreja, ele fala assim: o banco está sujo. Esse ar-condicionado não está muito bom.
aquele não sei o que, não sei o que. Pergunta para ele: quanto que você contribuiu para pagar a energia da igreja? Não contribuiu com nada não. Você é membro dessa igreja? Sim. Faz quantos anos? 40 anos. Sério? Você é 40 anos aqui? E qual a oferta que você trouxe? Sua oferta? Que oferta? Não pode dar 50 centavos porque não tem moeda. Se pudesse dar aquela moedinha de um centavo, ele daria, se ainda existisse aquela moedinha. Quando alguém chegar para você e começar a criticar as finanças da igreja, principalmente a questão das ofertas, você pergunta para ele, fala assim: quanto que você contribui no reino, meu querido? Nini, não tem nini. Quanto que você contribui no reino? Quanto que você paga para manter os funcionários desta igreja limpando essa igreja? Quantos que você doa para o reino, para gastar em missões? Por mês nós gastamos cerca de 10 mil reais em missões, com os índios, no Peru, em Minas Gerais. Quanto que você contribui para manter os pastores que estão atuando no campo, pregando, abriram mão da sua vida para cuidar das ovelhas? Algum diz assim: olha, o pastor recebe muito e devia receber muito mais ainda. Vou dizer por quê. Quando eu trabalho, irmão Rafael, nós lá no serviço, nós temos férias. Nós cumprimos nosso horário de 8 horas. Quem trabalha numa empresa, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, segunda-feira, feriado, vai passear, vai pescar. Mas o pastor está lá de joelho. O pastor, de madrugada o telefone toca, ele tem que se levantar e ir em busca daquela ovelha. E no hospital, no velório, alguém que morreu, ele precisa ir lá atrás da ovelha. Ele não tem hora, não tem tempo para trabalhar, não tem ponto para assinar. É este o homem que é sustentado pela igreja, por Deus e pelos dízimos e oferta mantida pela igreja. É quando alguém fala isto, não conhece a vida do pastor, não conhece a vida do líder, daquele que abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para cuidar das ovelhas do reino de Deus. Quem não contribui não é generoso com o reino, irmãos. Com muita generosidade mesmo, não está preocupado com a vinda de Cristo, pois como vão ser mantidas as missões, o serviço. Eu estou preocupado com a vinda de Jesus, mas nós temos que anunciar para as almas, para elas conhecerem a verdade. Como que nós vamos investir? Quem, irmão, não é generoso, não oferta na igreja, não apresenta suas finanças, ele não pode subir nesse púlpito e falar sobre coisa nenhuma. Ele não pode pregar sobre arrebatamento, ele não pode pregar sobre a vinda de Jesus, não pode pregar sobre evangelização, sobre missões, sobre família. Ele não pode pregar sobre nada nesse púlpito. Quando oferecer a oportunidade, fala assim: muito obrigado, permaneça sentado, porque não está preocupado com o reino, porque isso daqui é um Deus, ele não abre mão do Deus dele. Abra meus ouvidos. Deus jamais deixará a sua igreja perecer. Nunca. O povo não tinha madeira para construir o templo. Deus fez o inimigo da madeira. Não tinha ouro para levar para construir os objetos do templo. Deus levanta um homem chamado Ciro e chama: Ciro, o meu servo, que nem judeu era, nem convertido era. Ouça
escute o que eu vou dizer: Deus não precisa de nenhum centavo seu, porque tudo já é dele. Deus não precisa de nenhum centavo da sua carteira, porque a carteira, o material que foi feito, a carteira, foi feito de uma coisa que Ele fez. Deus te deu a carteira, Deus te deu o dinheiro para estar aí, foi Ele quem deu. Aleluia. O principal abençoado, quando eu abro mão desse Deus, sou eu. Deus não vai ser abençoado pelo seu dízimo, pelas suas ofertas, pela sua generosidade. Não tem como eu abençoar Deus. Eu te abençoo, de forma alguma. É Ele que nos abençoa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia é muito clara: quando alguém busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, estas coisas, alimentação, vestes, o que nós precisamos para sobreviver na terra, Ele é acrescentada, é colocada. Aleluia. Aqui está a verdadeira prosperidade de Deus. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Esse dia entrar na minha casa lá e levar meus 2 meios de transportes e levar a escada ainda, né? Não entendi para que eles precisavam de escada para subir na bicicleta, né? Mas levaram a escada embora também. Eu falei, a minha escadinha era tão boa. Aí levaram. Eu digo que eles emprestaram, né? Quem sabe um dia devolve. Concluindo, eu tenho a terra como tesouro? Pergunta a você: eu tenho a terra como tesouro ou tenho o céu como tesouro? É uma pergunta que você precisa responder. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Existe um destino para os adoradores, irmãos. Nós adoramos a Deus que fez os céus e a terra. Há pessoas que adoram as riquezas. Existe um destino. O adorador vai estar com aquele quem adora. Jesus disse que eu vou para o Pai e vou preparar lugar. E Ele preparou a Nova Jerusalém. Está lá descrito no Apocalipse. E quando eu voltar, daqui um dia Ele vai voltar, eu os levarei vocês para estar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Os adoradores desse Deus vão estar com Ele, e os adoradores desse Deus também estarão com Ele. Não estarão com Jesus. Por isso que esse caso é uma coisa muito séria, irmão Otávio. Não é simplesmente um dinheiro acumulado no banco. Não é simplesmente o dinheiro acumulado para adquirir riquezas, compra de bois. Não. É onde o coração está envolvido, ligado. Não abre mão dele. Quem estiver adorando a Deus, vai estar com Ele. E quem estiver adorando a Mamon, o Deus das riquezas, estará com eles também. E vamos concluir nesta noite. Ouça o segundo desafio que eu vou fazer nessa noite. Primeiro desafio que eu fiz aqui: se tinha algum corajoso ou corajosa que abandonasse a Deus que serve, não quero que ninguém fique de pé. Naquele eu pedi, nesse eu preciso que você não fique. Não quero expor ninguém. Mas quem teria coragem, por favor, não fique de pé. Quem teria coragem de se manifestar diante dos homens e assumir que está servindo mais a Mamon do que a Deus? Quem teria coragem de se manifestar e dizer diante dos homens: eu tenho como Deus as riquezas, porque eu não consigo abrir mão nem de 10% para o reino de Deus. Eu adoro você, riqueza. Eu amo você.
eu venero você e vou ficar com você aqui no arrebatamento. Eu, irmão, nem precisa me expor. Claro que não, não precisa ninguém se expor, irmãos. Você, notícia quente do céu, você já foi exposto. Deus já sabe. Não precisa se expor. Deus já sabe. E é Ele que é o dono de tudo isso. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, não só nas regiões celestiais, mas também nas materiais, na terrena, para que o reino dele continuasse sendo propagado. Encurva a sua cabeça. Amado Deus, quantas vezes nós já falamos, o Senhor é o nosso único Deus. Quantas vezes já oramos, choramos diante do Senhor e dissemos, o Senhor é o nosso único Deus. Nós o adoramos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, nosso espírito. E nesta noite, Senhor, pela palavra ministrada, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que muda comportamentos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa ter falado poderosamente, Senhor, na vida de muitos. Nós queremos continuar adorando o Senhor como o único Senhor das nossas vidas, aleluia, como único Deus. Jamais, Senhor, nos deixe que nós adoremos, Senhor, ao Deus Mamon. Senhor, que nós possamos, Senhor, vigiarmos, Senhor, sermos cada um, Senhor, aqueles que estão presos ainda a esse Deus, possa abandonar esse Deus chamado Mamon, possa abandonar esse Deus das riquezas, ó Senhor, para se chegar a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Liberta nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que vidas sejam libertas das que estão perto e das que estão longe, e ainda das que irão ouvir, Senhor, esta palavra. Que o Senhor possa libertar pelo Teu poder. Eu creio nisso e confio nisso, ó Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma tão grande e generosa. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.